Amores, eu fiz um vídeo sobre o eclipse solar total em Leão, que aconteceu hoje às 14h47, horário de Brasília, mas que infelizmente não foi visível aqui no Brasil. Ontem eu falei sobre as energias desse evento em geral, mas hoje eu resolvi analisar o mapa do Brasil e vi que consta que o eclipse caiu nada mais, nada menos que na casa 8 do Brasil. Isso mostra algumas complicações para nós brasileiros. Então, o eclipse, ele se encontra bem aqui, né, na casa 8. E a casa 8 é a casa que fala de morte e renascimento, fala da nossa sanidade psicológica, fala também da sexualidade, mas também vai falar do dinheiro compartilhado com o outro, né, com os nossos parceiros, que pode ser desde um casamento até uma sociedade profissional, além de ser a casa que rege as heranças, testamentos, etc. Mas quando nós falamos de um país na astrologia mundial, essa casa abrange outros assuntos, porque ela passa a tratar do dinheiro público, das arrecadações, os impostos, os orçamentos de finanças estatais, orçamentos de saúde, educação, etc. Dessa forma, o eclipse, estando nessa casa do Brasil, a energia para nós brasileiros vai mexer com a economia. Quando a gente olha para o ascendente aqui, ó, nós vemos Capricórnio, que é um planeta que tem tudo a ver com planejamento financeiro. E quando olhamos para o regente de Capricórnio, que é Saturno, nós vamos ver que ele está na casa 4, né? Que na astrologia mundial fala da terra, fala do povo, do nosso território, né? Capricórnio aqui, que é o ascendente, ele pede segurança e planejamento. Já Saturno aqui na casa 4 pede revisão das bases, das estruturas dessa terra, né? Então ele vai pedir para revisar qualquer estrutura que mexa com as bases, com os planejamentos financeiros, como fala aqui Capricórnio, tá? Desse país. E tudo isso com urgência, porque o regente de Capricórnio está em Áries. Então, esse eclipse, ele pode trazer mudanças e revisões nessas áreas. Nós podemos ver, inclusive, algo que esteja escondido aí do povo e que venha à tona. Isso porque nós temos Netuno aqui, ó, também, né, juntinho de Saturno, também na casa 4, né, e Netuno, ele mexe com o que está escondido, né, ele mexe com o que está invisível para nós. Então, é possível aí, né, que nós possamos esperar algo bem complicado aqui nesse setor, né, devido a esse eclipse e a todos esses aspectos aí. Netuno faz aqui uma oposição com a Vênus, que está aqui na casa 10, em Libra, né? Gente, isso aqui, a princípio, pode trazer um conforto, tá? Pode até falar que os nossos governantes estão com a situação sob controle, equilibrada, mas é pura ilusão. Logo, a casa pode cair, né? O governo atual, ele pode até levar uma rasteira aqui, tá? Por causa desse aspecto aqui, né, que a gente tá vendo aqui, tá? Eu não descarto aqui uma puxada de tapete, tá? Pode haver traição aqui. Eu digo isso porque a casa 10 aqui, ela fala dos governantes, né? Ela representa os nossos governantes, ela fala do poder público, né? Dos nossos representantes, tá? É nesta casa aqui que a gente olha tudo isso.
Outra questão aqui muito complexa é que Júpiter, aqui, né, ele tá aqui na casa 8, tá? Ele tá em conjunção agora, ó, na hora do eclipse, né, com o Mercúrio, tá? Eles estão em conjunção na casa 8, tá? Onde está acontecendo o eclipse, né? Aliás, onde já aconteceu, né? Esse encontro, ele pode trazer muitas discussões. Como eu falei no tarô ontem, Júpiter é aquele que rege as leis, os princípios de um país, a Constituição, as relações internacionais do país, a diplomacia. Porém, Mercúrio, né, ele está aqui, ó, em oposição com o Plutão, que está na casa 2 em Aquário, né? Então, essas discussões aqui, tá, podem tomar proporções enormes, principalmente nas redes sociais. E o que isso pode significar? Pode ser que informações sejam manipuladas. Podem haver fake news, falácias sobre as questões econômicas e comerciais, né? Porque aqui Mercúrio ele rege toda a comunicação e todas as transações comerciais. Então, aqui, né, pode ser que essas questões econômicas, comerciais do país podem estar em discussão, mas pode ser que hajam mentiras, né? E isso pode trazer muitos prejuízos. Ontem, o tarô, ele trouxe o arcano A Morte na casa 3 e o 5 de paus na casa 4, o que corrobora tudo o que eu mostro nesse mapa aqui agora. Ou seja, finalizações, fim de ciclos, discussões, situações bastante tensas, né? Bom, amores e amoras, esse eclipse também pode trazer fim de ciclos para algum governante, porque ele aconteceu em Leão. E Leão representa pessoas de poder na astrologia mundial, né? Estando na casa 8, isso pode sim significar um fim de ciclo para alguém que detenha o poder político ou pessoas públicas, como líderes religiosos, ou alguém da comunicação, jornalistas, professores, comentaristas, radialistas, entre outros, tá? Isso por causa desse Júpiter, né? E desse Mercúrio aqui, que estão juntinhos aí dentro da casa 8 também, tá? Então, Júpiter e Mercúrio representam também essas pessoas que eu acabei de falar, tá? O Júpiter representa, por exemplo, líderes religiosos, né? E Mercúrio, todas essas pessoas aí da comunicação. Então, eu não descarto também um fim de ciclo aí, nessas áreas, nesses setores, tá? E isso é tudo.